Muito boa noite, minha Paraíba. Muito boa noite a você que está acompanhando a partir de agora, ao vivo, frente a frente, em todo o estado da Paraíba, pela TV Arapuã, em qualquer lugar do mundo, pelo YouTube, no canal da TV Arapuã. Você que faz parte desse público que toda segunda-feira acompanha aqui o Frente a Frente, os principais debates que interessam à sociedade, como é o caso do julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do uso do consumo pessoal da maconha aqui no Brasil. O STF tem formado maioria, abrandando aí entendimento sobre esse tema, um tema que divide a sociedade aqui no país. Você, o que acha? Acha que o STF está indo no caminho certo ou não? Acha que esse debate é uma janela para um processo de legalização do consumo e da comercialização da maconha aqui no Brasil? Os nossos convidados da noite de hoje vão tentar responder estas e outras perguntas, aprofundando esse debate que você faz conosco a partir de agora no Frente a Frente. Ok, deixa eu cumprimentar aqui meus convidados, então, começando pelo Dr. Deusimar Guedes, ele que é psicólogo, é ex-agente da Polícia Federal, é autor de livros, e inclusive desse aqui, Drogas, Onde e Como Lidar com o Problema. Dr. Deusimar Guedes, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz, boa noite, meus colegas aqui da bancada. Boa noite aos telespectadores, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Bom demais. Deixa eu dar uma boa noite, aquele já esteve aqui em outros debates aqui, deixa eu dar uma boa noite para o advogado, para o pastor, para o membro aí da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, doutor João Alberto. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. E agradeço o convite também de estar perante duas figuras de luxo, né? Eu já aprendi um pouco até antes de começar o programa. Bom demais. Deixa eu dar uma boa noite também. Ele está vindo pela primeira vez aqui, é advogado, é consultor jurídico da Abrace. Essa entidade aí é uma das primeiras do Brasil a trabalhar, defender e trabalhar com a cannabis como uso medicinal, né, da maconha. Doutor Iveson Vasconcelos, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz. Boa noite, os colegas. Né? É um prazer muito grande estar ladeado aqui de pessoas que são profundos conhecedores do tema, e vamos tentar ao máximo aqui trazer para a população, para os telespectadores, o máximo de informações possíveis para que eles possam tomar suas decisões. Bom demais. Vamos começar pelo nosso gancho, a partir desse debate que o Supremo Tribunal Federal começou em 2015, mas que voltou à tona a partir da semana passada, quando em mais um voto favorável, né, formando aí 4 votos, para que se deixe de ser crime, ou pelo menos que se abrande a pena em relação ao pequeno consumo ali, para quem portar pequenas quantidades de maconha. Qual a visão de vocês em relação a partir desse julgamento? Depois a gente mergulha aí nos reflexos de um julgamento e de uma decisão como essa. Mas, doutor João, para a gente começar aí. Bom, meu entendimento ele é muito simples, e eu queria, assim, nessa oportunidade, trazer o entendimento mais jurídico, porque nós estamos do lado aqui de um colega que é psicólogo e um colega que está totalmente envolvido e entende muito mais desse uso medicinal e etc. Mas, juridicamente falando, o julgamento e o processo no STF é uma aberração jurídica, por um motivo muito simples. No Brasil, todos nós sabemos que não precisa ser advogado, você só precisa ser alfabetizado. Quando você faz a leitura da Constituição Federal, você sabe que o artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Isso implica dizer que o Poder Judiciário não vai representar o povo. O Poder Judiciário ele existe para dizer qual é a vontade da lei no caso concreto. É óbvio, inclusive com fala do presidente Pacheco, né, presidente do Senado, que o STF estaria usurpando o poder que não é inerente a ele. Ele não tem esse poder. Existe a legislação que passou pelos deputados federais, que passou pelos senadores da República, que foi sancionado pelo presidente à época. Então, esse tema ele já foi tratado, já existe a lei, e aí não caberia mais a interferência do STF. Estamos falando, só para complementar, estamos falando da lei antidrogas. Sim. Certo. Então, assim, isso já é uma deliberação. Isso é matéria do Poder Executivo, do Poder Legislativo. O STF está imbuído nessa demanda
isso é o meu entendimento, usurpando um poder que não cabe a ele. Inclusive... Isso é um debate preliminar, do ponto de vista processual. Isso, mas inclusive é importante trazer à baila também a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, porque foram atos meio que sincronizados, mas aí a gente vai falar sobre isso daqui a um pouco para não tomar a palavra dos colegas. Mas perfeito, para a gente iniciar com a clareza desse debate aí. E para contextualizar ainda mais, também me contribua, doutor João, Deusimar e doutor Iveson, o STF está especificamente debatendo a constitucionalidade ou não de um item específico dessa lei, que seria esse item da questão de dar a mesma pena para quem trafica e para quem é apreendido com porte, né? Na verdade, eu lembro que em outros julgamentos, ministros do STF acabaram assim, vamos imaginar, condenando determinados réus, mas com penas que eles já sabiam que iriam prescrever. Então seria uma condenação que não teria efeito porque já estaria prescrito. Né? E à época, alguns ministros até disseram, não, você está julgando assim porque você sabe que já está prescrito. Então você julga condenando, mas não tem condenação porque estaria prescrito. Mas, neste caso, não, nós vamos descriminalizar ou vamos... Não, você vai fazer o consumo e não necessariamente vai sofrer as penas da lei. Isso. Então, de certa forma, você está liberando, né? Eu vi duas matérias interessantes em relação a isso. Uma delas diz o seguinte, olha, se esse entendimento já fosse aplicado hoje, 50% dos processos criminais que correm hoje em relação à apreensão de pequenos portes, eles já seriam anulados de pronto. E a lei retroage para favorecer. E há quem diga, aí doutor Deusmar pode até dar há quem diga que, na prática, a polícia talvez até já faça isso quando pega ali alguém com um cigarro, 2 cigarros, e olha, vai-te embora para casa que a gente não vai ficar botando gente para dentro de delegacia, nem de presídio, com base nisso. Bom, mas a gente discute isso, doutor Ivo. Sobre o caso em específico, eu entendo aqui, eu até peço vênia ao colega, mas eu acho que a discussão a que se desdobra, né, a que se debate... Você diverge. Eu estou divergindo em até certo ponto. Porque a política que se foi colocada, né, através da Lei 11.343, que é justamente a chamada Lei de Drogas, né, veja que ela perde o prefixo antidroga. Ela é uma lei de drogas, porque ela é uma lei que, apesar de ela penalizar, dela criminalizar atos como o tráfico, mas ele também deixa, a partir do artigo 28, artigo 8º, artigo 18º, que a gente vai debater aqui durante a noite, mas ela demonstra que a política tem que ser de cuidado, de reinserção. Não é uma política de penalização apenas. Então, o que o STF faz hoje é dar cumprimento à Lei 11.343, porque ele não estipula qual é o liame entre você separar o que é um traficante do que é um usuário. Então, a discussão hoje é isso. Não é se há despenalização ou a descriminalização só, mas sim também com relação à quantidade do que vai ser considerado a partir de então crime. Há, por exemplo, hoje o entendimento do que foi esposado pelo ministro Alexandre de Moraes ultimamente, que entre 25 gramas e 60 gramas, por exemplo, de maconha, né, a discussão já se transformou majoritariamente com relação à maconha, mas ele já entende pela descriminalização. Então, quer dizer, já existe, né, e aí é onde eu divido do colega, já existe a lei já existe, só que não existem parâmetros para que essa lei seja aplicada. Falta a clareza de saber, olha, manda para casa ou manda para a polícia. Existe um profissional, um cientista chamado Pierpaolo Bottini, que ele inclusive participou da elaboração da lei em 2006, né, que essa lei de política de drogas ela foi instituída em 2006. E a intenção dele, da equipe que montou a lei à época, era justamente de tentar desencarcerar, diminuir essa quantidade de pessoas presas por uma pequena quantidade de droga. Né? Então, no próprio voto do Alexandre de Moraes, ultimamente, ele disse que hoje, para que uma pessoa branca seja presa por tráfico, ela tem que estar, em média, com 80% a mais da quantidade de droga do que uma pessoa preta, do que um homem, de uma mulher preta. Então, há essa questão cultural, mas também há essa questão de raça. Né? Então, isso é uma das coisas que se tenta abolir. E para contextualizar ainda mais, o debate no STF ficou em relação à maconha, mas acho que o voto do ministro Gilmar Mendes, o primeiro voto, era esse entendimento para todas as drogas. Isso. Né? Assim, apreendeu alguém com pequeno consumo, pequena quantidade de qualquer droga, não
não penaliza da mesma forma que penaliza o tráfico, né? No caso, está se especificando, o ministro Alexandre Moraes está querendo só maconha, vamos debater só maconha. Em outras drogas, não, cocaína, não, né? Ficando aqui. Agora, o doutor João puxa o tema dentro da sua fala, doutor João, que é o seguinte, é mais ou menos assim, está se negativando o tráfico como deve ser, negativado, mas está se santificando o consumo. Não é mas o tráfico não só existe em relação ao consumo? Então, é isso que existe assim, são muitas, às vezes são muitas concepções, às vezes são muitas narrativas, veja só. Se você delibera que o consumo, ele está autorizado, é óbvio que ele vai comprar de alguém. Isso aí é simples. Então, é isso que eu estou perguntando. Não é? Então, uma coisa existe o tráfico alimenta a outra. Em relação Exato. ao consumo. O meu receio, e aqui, aproveitando a fala disso, é o seguinte, veja bem, eu não entrei nesse mérito de a quantidade para a pessoa que é branca, a quantidade para a pessoa que é de cor, eu estou discutindo no âmbito jurídico. Agora, veja só, o STF, ele conduz essas discussões, né, de cunho jurídico com 2 pesos, 2 medidas. Vou dar um exemplo. Em relação ao porte de arma. Se você for pego com um carregador de uma pistola sem munição, você é preso por porte ilegal de arma de fogo. Um carregador sem munição. Já em relação às drogas, ele já está trabalhando com a tese de que, mesmo existindo a lei que diga, que entenda, é isso que eu acho que a gente precisa compreender. E ele discordou de mim em parte, e eu concordo com ele a maior parte. Porque daqui a pouco ele vai dar o esclarecimento de que todo o trabalho que eles fazem, que é um trabalho belíssimo, é para o uso do óleo, da pomada, que é o efeito científico. Exato. Então, o que acontece? Se você fizer essa análise, é um viés mais ideológico. Então, você está tratando assuntos de forma distinta, porque esse assunto, no geral, ele é muito simples. Caberia, talvez, ao ministro ou aos ministros ter uma PL, não é? E dizer, olha, vamos fazer assim, porque a nossa experiência jurídica, os casos que nós julgamos, o efeito, veio isso. Mas não vem assim. Vem assim. Nós vamos aqui, como Poder Judiciário, legislar. E ele parametrizar. Só não liberou os demais entorpecentes, porque a ação não pede isso. Então há um limite, há um decote do que foi pedido. Seria um extrapolar do... Isso. Então o pedido ou extra petita ou ultra petita, se eu estiver errado, me corrija. Viu? Certíssimo. Então, assim, ele delimitou aqui. Mas Gilmar Mendes já disse, não, eu inclusive concordo que seja liberado. Deus me matou, curioso para lhe ouvir. Eu estou aprendendo muito aqui com meus colegas, mas eu quero dar meu pitaco, claro, em relação a isso. Primeiro, o Supremo está no papel dele, correto. Agora, concordo com o doutor João que ele extrapolou quando ele diz que é só maconha. Porque, na realidade, o que está sendo discutido é o artigo 28. Perfeito. Então, eu quero dizer que eu sou advogado também, então, por isso que eu quero entrar nessa seara. O que está discutindo é o artigo 28. Embora o caso específico lá fosse um cidadão que foi pego com maconha. Ele está preso, porque às vezes tem um discurso romântico que diz que tem muito usuário preso e tal, mas ele está preso não é pelo consumo, não é pelo porte para consumo pessoal, porque isso não tem prisão no Brasil. Desde 2006 que a lei não houve uma descriminalização, mas houve uma despenalização. Então, ele está preso por roubo, inclusive esse caso concreto, o cara está preso por roubo, e lá dentro do presídio ele foi pego com uma pequena quantidade de maconha, e aí, claro, foi autuado novamente. Aí isso piorou a situação dele. Então, claro, o advogado tenta aí para poder aliviar, e aí foi alegando que não é mais crime, porque essa discussão, a lei é 2006, em 2008 já estava se discutindo a constitucionalidade dela ou não, porque muitos juristas consideram que não tem mais pena, porque as penas é um trabalho à comunidade, participar de um curso educativo ou uma repreensão do juiz. Então, teoricamente, se pegar a lei de introdução ao Código Penal, quando conceitua as penas, teria que ser uma pena privativa de liberdade ou uma detenção, quer dizer, uma reclusão ou detenção. Como ela não tem nenhuma das duas, teoricamente, não é. Só que logo em seguida, não me lembro o ano, mas logo depois, houve esse julgamento que o doutor João fez referência aí, que eu me lembro que o ministro foi o Sepúlveda Pertence, que até no final estava prescrito, que decorreu, mas foi por unanimidade, a primeira turma do Supremo atestou a lei como
constitucional, quer dizer, isso já tinha sido julgado, foi constitucional, a lei é constitucional. Tanto é que até o Ibsen falou sobre isso, a intenção do legislador, porque a gente, quando estuda direito, tem um conceito importante que diz, no mundo jurídico, a gente deve se ater mais ao espírito da lei do que o texto da lei. Isso. O que é o espírito da lei? A intenção do legislador quando ele escreveu a lei. Qual era a intenção dele? A intenção do legislador quando ele escreveu, para o telespectador entender melhor. A intenção do legislador quando ele escreveu a lei do meio ambiente, que matar um peba, um tatu, é um crime inafiançável. Mas a intenção dele era matar aquele cidadão lá do pé da serra que está matando para comer porque está com fome, ou pegar o caçador esportivo e tal. Então, no julgamento, o juiz vai atentar para isso. Qual foi a intenção do legislador? Qual é o espírito da lei? E o espírito da lei, por isso que foi dita constitucional, que o espírito da lei, tanto é que o artigo 28 está no capítulo dos crimes e das penas. Se ele não quisesse botar, ele não tinha botado no capítulo dos crimes e das penas, tinha botado lá no capítulo da prevenção, que tem outros capítulos com títulos diferentes. Então, a intenção do legislador foi que fosse crime portar para consumo pessoal, porque o que caracteriza não é a lei não é fumar maconha, que é crime, é portar para consumo pessoal. Portar para consumo pessoal, tem que ter a droga. Agora, só fechando, agora eu acho que o Supremo extrapola quando ele começa a botar específico para maconha, não sei o quê, porque uma vez descriminalizando, está aberta a brecha para todas as drogas, porque o que está sendo julgado é o artigo 28, que não cita qual o tipo de droga. O artigo 28, ele fala de drogas que não permitidas legalmente. Só isso. Deixa eu lhe perguntar, doutor, acho que quer acrescentar, mas só para perguntar a Deusmar, também serve para vocês quiserem responder, mas assim, eu pergunto ao ex-agente da Polícia Federal, que é uma instituição de combate, né, permanentemente ao tráfico de drogas no Brasil. Se esse encaminhamento que o STF está tomando em relação à questão do consumo é um estímulo ou um desestímulo ao trabalho de combate ao tráfico no Brasil e de combate às drogas, se você vê nesse sentido do sentimento de enxugar gelo, prender traficante e, ao mesmo tempo, se ter portas abertas para o consumo. Quero lhe perguntar como agente da PF, mas também para todos vocês. Eu acho, Luiz, que aí é mais, digamos assim, uma etapa dessa flexibilização que já vem acontecendo, né? Porque essa legislação, porque, por exemplo, Portugal descriminalizou todas as drogas, o porte para consumo pessoal desde 2001. Mas aí continuaram proibidas, que isso é interessante que a população entenda, que liberar é muito diferente de descriminalizar. Então, por exemplo, Portugal, que é uma cultura muito parecida com a nossa, descriminalizou o porte para consumo pessoal de todas as drogas, mas continuaram proibidas, inclusive com medidas socioeducativas, que não dá para chamar de pena, porque não é mais crime. São medidas socioeducativas mais duras do que no Brasil. Então, por isso que o que eu vejo, assim, em termos genéricos, eu acho que não era o momento. Porque uma mudança drástica dessa era para ela passar por etapas mais breves até chegar, porque o mundo, inevitavelmente, na minha visão, caminha para a descriminalização. Espero que não para a liberação, para a legalização. Porque acho que não vai ter grandes mudanças se o Supremo descriminalizar as drogas, mas continuarem proibidas e com medidas socioeducativas efetivas. Porque as penas hoje do artigo 28, na prática, elas não estão acontecendo. Então, quer dizer, essa flexibilização já vem acontecendo e isso aí, fechando a sua questão, vai ser só mais uma etapa dessa flexibilização e que, na minha visão, qualquer política séria em relação às drogas tem que ser no sentido de diminuir o volume de drogas circulando. Qualquer política que queira realmente agir em relação à droga tem que ser nesse sentido, principalmente trabalhando a área educativa, preventiva, desestimulando o consumo. Porque o que tem hoje é uma glamorização muito grande do consumo de drogas, seja das lícitas, seja das ilícitas, agora que está bem em evidência esse caso. Só pegando aquele gancho que você tinha falado antes, com relação ao consumo e à venda. Se não havendo o consumo, também não haveria a venda. Um depende do outro para existir. Mas nós temos precedentes nesse sentido, como, por exemplo, prostituição. Não existe um crime, não existe um tipo penal para prostituição, mas há para o rufianismo, que seria o quê? Seria no artigo 310
do Código Penal, eu me utilizar de outra pessoa, de favores sexuais, alguma coisa, para aferir lucro em cima daquela pessoa. O famoso cafetão. O famoso cafetão ou rufião. Então, e aí pegando um gancho também do que foi falado por doutor Deusimar aqui, com muita propriedade, no sentido de que a grande questão hoje da discussão é que, por exemplo, nós temos hoje no Código Penal, nas leis penais brasileiras, 1.688 ilícitos. Condutas que são consideradas condutas crimes das mais diversas formas, né? Tanto infrações como contravenções, né? E crimes em si. 1.688. Não só no Código Penal, mas em outras legislações esparsas. Legislações extravagantes. Isso, as extravagantes. Dessas, uma é responsável por 28% da população carcerária que hoje existe no Brasil, que é o tráfico de drogas. Então, quer dizer, as condutas que levam ao tráfico. Então, você tem hoje quase 28%, são mais de 182 mil pessoas presas por causa de um crime que já se mostrou que a forma como o Estado age hoje para tentar dissuadir as pessoas não é a melhor forma. Essa luta, essa chamada guerra contra as drogas, ela já vem se mostrando ineficiente há mais de 50 anos. E a gente insiste no mesmo modelo. Então, eu concordo que a lei, e concordo com o que foi dito por doutor Deusimar, que a lei ela precisa reestabelecer. Agora, há um parâmetro, há uma situação que eu sempre gosto muito de falar, inclusive para os colegas, que é a chamada teoria das janelas abertas. Ou seja, sempre, todavia, que o legislativo se omite em fazer aquilo que ele deve fazer da sua atividade constitucional, o Poder Judiciário vai preencher aquela lacuna que foi deixada. Então, hoje, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é preenchendo uma lacuna quando houve, na verdade, uma legislação negativa da própria política brasileira. Né? Então, a política não quis resolver aquele problema. Mas nós temos hoje uma população carcerária que clama por isso. Clama por essa baliza para saber até onde pode ser crime, até onde é uso. Então, isso é muito importante. É uma discussão que deve ser sempre travada com muita sensibilidade. Não, só complementando mais ou menos o que o doutor falou, que é complexa essa questão, ela é extremamente complexa. Não acho nem que houve omissão do legislador. O legislador fez a lei, tá? O Supremo é que está extrapolando a competência dele, porque ele é para julgar se é constitucional ou não, se é crime ou não, mas ele está já especificando, tal droga, tal droga. Quer dizer, né? Eu acho até que se for só para maconha, vai ficar até mais brando e tal, a coisa e tal. Seria, de certa forma, a população brasileira vai até aceitar melhor, vamos dizer assim. Mas não acho que ele está extrapolando quando ele especifica, porque ele está indo além do pedido, além do que foi pedido, ele está indo além. Agora, eu quero dizer que é complexo, que nós pegamos a Holanda, que é o exemplo mais antigo que a gente tem de liberação de droga, mais de 50% das pessoas encarceradas na Holanda são por crimes relacionados às drogas. Mais de 50%. Aqui no Brasil é pouco mais de 30%. Quer dizer, mesmo com essa lei que ainda criminaliza, ainda é uma população menor. Porque o pior... Cita alguns pior, desses, Deusimar. O pior eu ia perguntar assim, você está querendo exemplos. Que o consumo da droga... Não é crime, mas a consequência do consumo gera outros crimes. O consumo é o quê? É no ponto de vista de violência, não, por exemplo, aí nesse caso você está criminalizando de fato a população de consumo. Independente dela estar legalizada ou não, dela estar descriminalizada ou não, as pessoas sob efeito de drogas terminam fazendo coisa que jamais faria se elas estivessem lúcidas. Certo. Então, a maior consequência do uso indevido de drogas, porque tem o uso devido, o uso medicamentoso e tal. A pior consequência das drogas, do uso indevido, não é a dependência. A dependência é um dos problemas. A maior consequência é o que as pessoas fazem quando estão sob efeito de drogas. Mas aí o álcool vale nisso, né? Vale para todas, todas as drogas. Vale quer dizer, inclusive, a mais consumida aqui no nosso país mesmo é o álcool, seguido pelo tabaco e tal. A maconha vem em quinto lugar aqui no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu acho que se legalizasse ia diminuir o consumo. Então, por que as pessoas não param de beber? Que é mais consumida assustadoramente. E álcool e tabaco são as duas drogas que mais danos sociais provocam no mundo todo. E são legalizadas. E são descriminalizadas.
em quase todo mundo. Quer dizer, é muito complexo a questão. Não é uma simples questão de liberar, até eu acho, fechando só, Luiz, que o que vai resolver o problema, o grave, não é que vai resolver, mas que vai minimizar o grave problema da droga no mundo, no Brasil, nós estamos aqui tratando, não é uma lei mais rígida ou menos rígida, mas campanhas educativas, onde a sociedade seja sensibilizada e que ela adira à causa. Educação. A gente teve o caso do tabaco, por exemplo, foi o país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco, foi o Brasil. E não precisou proibir o tabaco, proibiu só dentro da sala, dos lugares fechados e tal, proibiu assim. Mas o que foi que houve? A sociedade, as campanhas educativas em relação ao tabaco, fez com que a sociedade aderisse a essa causa. E todos nós hoje somos fiscal disso aí. Nós não deixamos ninguém acender um cigarro aqui dentro agora, a gente bota ele para fora e tal, quer dizer. O que a gente precisa conseguir... Né? Conseguiu tornar feio. Exatamente. O que a gente precisa conseguir, eu sou entusiasta da educação, da prevenção, exatamente, começando desde os primeiros anos de vida da criança, para ela ser bem informada, sem terrorismo, sem apelos emocionais, porque ela bem informada, mais facilmente ela vai aderir a essa causa. Porque se a sociedade não aderir, pode botar a lei que for, pode endurecer ou afrouxar, que o problema só vai piorar. A gente aprende que lei foi feita para ser quebrada, né? Se não houvesse a quebra da lei, não teria por que existir a lei, né? Então, infelizmente, a cultura ainda é essa. Doutor João quer fazer uma acréscimo? Eu acho que a gente está aqui, um privilégio, né? Esses dois monumentos aqui, porque é praticamente uma aula de direito comparado internacional. O doutor Desimar foi muito feliz quando ele disse, olha, a capitulação do uso está lá no título dos crimes. Então, o Poder Judiciário, eu acho que, às vezes a gente acha que é algo muito complexo, mas as coisas passam a ser complexas quando a gente coloca muitas variáveis. Não há dificuldade subjetiva de você saber qual foi a vontade do legislador para esse caso. Está lá como crime. O direito em si, ele inclusive nas lições de Miguel Reale, que todos aqui estudaram com Miguel Reale, ele diz que é a teoria tridimensional do direito, que eu acho que resume muito o que a gente está falando, em especial a droga. É fato, valor e norma. O fato, o valor axiológico, o valor que a sociedade dá aquilo ali, e a norma. A norma deriva do que a sociedade entende como certo e errado. E aí faço uma análise maior, né, uma macro, em relação à conduta de política pública que o Brasil vem abraçando de algumas décadas. Você tem o ministro Barroso, que em um dos momentos da votação, acho que há 7 anos, ele diz, olha, se o cidadão toma um álcool, uma bebida, né, e até cair ali em casa, isso não sei se é bom, mas não é ilícito. E aí ele diz, então, se o cidadão quiser fumar um baseado depois do jantar e antes de dormir, seria ilícito? E ele diz com um sorrisozinho, né, de canto. Veja, é fato, valor e norma. É a teoria tridimensional do direito. O julgador, como Estado, ele não pode dar a sua opinião pessoal. É o que a lei diz. E a lei já diz que é crime. Então, quando ele faz isso é um julgamento, eu tenho inclusive o vídeo. Quando ele faz isso, ele sai da posição de Estado e vai para a posição de analisar se é bom ou não depois de jantar ou não. Veja, essa discussão é muito rasa, não é? Porque veja o que o doutor Zimar disse aqui com dados estatísticos. Você tem na Holanda a liberação e você tem um aumento da comunidade carcerária lá maior, porque é o que deriva do consumo da droga. Mas a pergunta é do consumo de que droga? Também tem isso. Exato, claro. Se a gente especificar o debate para a maconha, a pergunta é, a maconha é uma droga pesada ou leve? É uma primeira pergunta. Mas aí, vamos passar para os 3 parâmetros. A pergunta que está aqui no livro do doutor Deusdimar, que eu queria também que vocês pudessem trabalhar. A segunda pergunta, eu achei ela interessantíssima. O uso de drogas leves, considerando que a maconha, ou seja, leva a outras mais pesadas? São 2 perguntas. Primeiro, a gente classifica a maconha em que patamar? É da droga leve? Pergunta. Segundo, em sendo, ela tem aí o poder de levar, se fala muito, olha, a maconha é a porta de entrada. Isso é um engodo que foi propiciado por um médico até na década de, se eu não me engano, 60, 70, um médico pernambucano, eu não lembro agora o nome dele, mas que colocou isso como se a maconha fosse a porta de entrada para outras drogas. Eu discordo.
Mas antes até de chegar nisso, assim, comentando sobre o que o colega falou agora há pouco, eu acho que, na verdade, onde o Estado se omite, cria-se a possibilidade de um Estado paralelo vir a existir. Então, a partir do momento que o Estado diz, eu vou fechar os olhos ou eu vou tratar da mesma forma todos aqueles, colocando aqui numa bandeja só, né, então o Estado deixa de se fazer presente. E aí onde o Estado não se faz presente, o para-Estado, um Estado paralelo, passa a agir, né? No caso em específico, ainda sobre essa decisão, o ministro Barroso, ele faz essa colocação porque ele tem em mente que o Brasil não pune a autolesão. Então, eu não posso ser punido por eu ter me lesionado. Então, se eu quiser beber até cair, desde que eu não faça mal aos outros, não há problema nenhum, não há ilícito nenhum. Assim como se eu quiser, no ponto de vista dele, defendido agora pela maioria, pelos 4, né? Pela unanimidade dos que já votaram. Eles têm em mente o quê? Se eu fumo um cigarro de maconha ou alguma coisa dentro da minha casa e não causo problemas a ninguém, isso não pode ser considerado um ilícito. E sabe o que é muito interessante nesse pensamento da autolesão, inclusive, porque ele não há uma punição, né? Há para quem se utiliza ainda hoje na legislação, medidas socioeducativas como foram colocadas. Então, o Estado não pode agora querer regredir para punir uma coisa que ele mesmo já entende que não é passível de punição. Então, isso é bastante interessante e é bom de se trazer esse debate. Como eu estou dizendo aqui, ladeado dos colegas que são especialistas também no assunto, é muito importante discutir e isso só vai acabar quando essa discussão for até para os colégios, for para as aulas de aula, né? Por enquanto, a gente ainda tem um preconceito muito arraigado. Querido. Deixa eu só... Assim, a gente estava falando de direito internacional, porque ele falou da questão da Holanda e tal, e falando um pouco de direito comparado. Veja, no Código de Defesa do Consumidor, que a previsão de existência do Código de Defesa do Consumidor é constitucional e é uma norma de ordem pública, ela pune o fornecedor se porventura ele colocar no mercado um produto ou um serviço que ele não sabia, mas deveria saber que causa um mal. Aí, por que eu estou falando comparação com o direito do consumidor? Porque realmente, é como isso falou, a autolesão, ela não é condenada. Mas quando existe um ilícito penal, por exemplo, um homicídio, a primeira vítima não é quem morreu, é o Estado. É a sociedade. Então, quando o Estado negligencia em algum ponto, como educação, segurança, isso não dá ao STF, que também é o Estado, o poder de usurpar uma competência. Então, se há um problema do Executivo ou do Legislativo, o STF, ele soca, primeiro que ele soca para questões constitucionais, né? E nós estamos falando de uma legislação que não necessariamente é constitucional, é porque hoje tudo você consegue decidir no STF, mas o STF era para julgar pouquíssimos casos. Casos em que a interpretação da Carta Magna sofre uma dificuldade interpretativa. É uma cognição vertical horizontal. Lá se julga tudo. Então esse é o grande problema hoje. Por isso que antigamente ninguém nem sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje só se fala nos ministros do Supremo, porque todos os dias eles estão deliberando sobre alguma coisa. Isso é um perigo. Vocês têm a visão de que, e se discutiu isso a partir desse julgamento, esse julgamento é um início, são os primeiros passos para que o Brasil comece a debater de fato jurídica e politicamente a questão da legalização. E aí eu quero me ater à maconha especificamente, porque para não confundir a história, legalizar as drogas como um todo, da cocaína ao só crack, maconha, realmente. Especificamente a maconha, a legalização, e fazendo aquela distinção de uma coisa é descriminalizar o uso, outra coisa é legalizar o comércio, né, e o funcionamento para que vire algo como quem vende uma lata de cerveja, poder também vender, comercializar e produzir a maconha. Vocês acham que é um passo para a legalização e o Brasil está preparado para isso? Os exemplos no mundo são importantes para isso. Eu conheço a experiência do estado de Denver, né, do Colorado, lá do Colorado dos Estados Unidos, e lá a arrecadação do comércio de maconha vai inclusive para salário de professores. Serve como um adendo para aprimorar o pagamento dos salários dos professores. Mas eu queria ouvi-los. Luiz,
Deixa eu me intrometer para dizer isso aí. Eu acho que sim. Como acho que uma vez... São vários achos. O primeiro acho é que eu acho que não será um grande problema a descriminalização, desde que continuem proibidas e com medidas socioeducativas, mais ou menos como está acontecendo em Portugal. Agora, todo lugar que descriminalizou, aumentou o consumo. Colorado, por exemplo, aumentou, dentro de um ano, aumentou 33% no consumo dos adultos, quase 10% no consumo dos jovens, 40% na evasão escolar e abandono da escola dos adolescentes. Quer dizer, dobrou o número de acidentes de automóveis, pessoas sob efeito de droga. Quer dizer, o afrouxamento... São números desestimulantes, se eles... Exatamente. Sem dúvida. E outra coisa, foi corrompido. O Uruguai, por exemplo, é um exemplo muito próximo da gente, um país com 3 milhões e meio de habitantes, quer dizer, é a Paraíba aqui. Menor que a Paraíba. E Paraíba tem 4 milhões. Triplicou os homicídios na região de fronteira. A maioria da maconha lá vem do Paraguai. 2/3 dos fornecedores não estão regularizados pelo governo. E de cada 3 pessoas que estão consumindo, um apenas compra nos pontos regularizados. Quer dizer, com toda boa intenção, acho que foi eu até torci que aquilo acontecesse para a gente servir de laboratório e tal. Mas todos os lugares onde houve um afrouxamento, houve um aumento significativo do consumo, embora com o passar dos anos, isso aconteceu em Portugal, por exemplo, que desde 2001 já dá para ter experiência, com o passar dos anos houve uma estabilização disso aí. Agora, e aí quero fazer o fecho com a sua pergunta inicial. 70% está na pesquisa da USP, inclusive, de alguns poucos anos atrás. 70% dos usuários de cocaína passaram pela maconha antes. Não significa que todo mundo que usa maconha vai para cocaína. Mas se 70% dos usuários de cocaína, hoje no Brasil, segundo a pesquisa da Universidade de São Paulo, passaram pela maconha antes. O maior centro de pesquisa hoje no mundo é a Nova Zelândia. Eles têm um consórcio há quase mais de 30 anos, com um consórcio de pesquisadores pesquisando mais especificamente a maconha. Eles acham que o cigarro, por exemplo, o tabaco, uma droga fumada leva mais facilmente a outra fumada. Então, eles não acham que, por exemplo, lá na realidade deles, na cultura deles, porque a droga tem muito de cultura. Inclusive, a legalização ou não de uma droga depende muito mais da cultura do que mesmo dos males que essa substância provoca. As drogas que mais matam aqui no nosso país, por exemplo, é álcool e tabaco. Mas fazem parte da nossa cultura. O que pesa mais na hora de colocar na ilegalidade é a cultura. Você vê que tem países do Oriente Médio que fumam ópio. Aqui o ópio já não pode. Lá já não pode usar álcool. Aqui a gente usa álcool abusivamente. Quer dizer, para o telespectador entender que o que vai pesar é mais essa cultura. Então, na realidade deles lá, Nova Zelândia e países circunvizinhos, segundo a pesquisa dele, o cigarro, por exemplo, leva mais a maconha. E a maconha leva outra droga fumada, como o crack e tal, podia levar. Geralmente, não necessariamente a cocaína injetável, a cocaína aspirada e tal. Mas isso vai variar muito de cada cultura, porque até o efeito da droga vai depender muito da crença da pessoa, no que ela acredita, e no estado emocional em que ela se encontra. Se o cara está com tendência suicida e ele usar cocaína, que é uma droga estimulante, ele vai potencializar essa vontade dele de se suicidar. Já o outro que está ali e vai usar cocaína pensando em ir para a festa, ele vai deixar ele mais eufórico. Quer dizer, o estado emocional da pessoa, a cultura, a concentração da droga, o tipo de droga, quer dizer, uma série de coisas vai influenciar nisso aí. Agora, que a maconha, na realidade brasileira, ela tem servido de trampolim para outras drogas mais pesadas, isso é fato. Embora, é bom registrar-se o seguinte, os especialistas hoje não discutem muito o que é droga leve e droga pesada. Eles discutem mais o que é uso leve e uso pesado. Porque isso tem mais importância hoje na discussão. O uso leve de cocaína não vai ter grandes problemas. O uso leve de maconha, o uso leve de álcool, o uso leve... quantidade, tá dizendo. O problema é esse uso desenfreado. O problema é conseguir controlar isso, se tratando de dependência. Exatamente. Né? Até porque tem alguns organismos que já nascem com a propensão a se tornar dependentes muito facilmente. Com relação só um adendo, com relação a essa questão da cannabis, sobre ser porta de entrada, existem teóricos como Carl Hart, aqui eu esqueci agora da USP,
que sempre dizem que, na verdade, a maconha não é uma porta de entrada para outras drogas, ela é uma porta de saída. E aí há estudos que comprovam essa relação com a questão da política de redução de danos, onde pessoas que usam drogas, opioides ou outras drogas de cunho hoje consideradas mais pesadas, mas concordo que tudo tem relação com dependência, esse próprio neurologista, Carl Hart, ele faz uso de crack. Ele diz, eu uso crack, né, uso pela manhã, quando vou sair do trabalho. Isso a gente não está glamourizando. Mas o que eu estou querendo dizer é que há essa questão da cultura também. A cultura do país, a cultura como se é utilizada. Mas, veja, a cultura aqui no Brasil, com relação especificamente à maconha, sempre foi de uma droga muito mais marginalizada do que as outras. Por quê? Porque eram utilizados por escravos. E por serem utilizados, pito de pango, como chamava, entre outros apelidos, mas eram drogas para os chamados pé-rapados. Né? Eram pessoas pobres que não podiam ter outra droga. Então, por isso que ela até hoje é marginalizada dessa forma. Né? Mas, assim, a gente tem, até na própria Bíblia, nós temos passagens que falam da própria maconha. Né? Há estudiosos que falam, né, disso, como, por exemplo, Sula Bennett. A Sula Bennett, ela estudou e diz que foi encontrado no livro de Jeremias, no livro de Cantos, no livro do Êxodo, no livro de Isaías, né, onde falava da cannabis, né, que é a cannabis, como era utilizado. Então, era considerada já uma droga, né, uma planta, na verdade, que ela é uma planta. Muita gente acha que a maconha ela é feita pelo ser humano. Não, a maconha é uma planta. Ela já era utilizada como medicamento, pelo menos a passagem de 6.000 a.C. Então, quer dizer, não é uma coisa, a intenção. E aí isso é uma coisa que eu queria ter trazido naquele momento à baila, mas não lembrei, mas é justamente essa posição do que é droga, do que é remédio. Só trazendo um caso da Abraço, a gente ainda vai discutir Abraço mais à frente, mas no caso da Abraço, existem mães, existem pessoas que acham que o remédio que o filho toma é de cannabis, não é maconha. Quando maconha e cannabis é a mesma coisa, entendeu? Então, há um preconceito arraigado com relação a isso. E o crime em si, a parte do crime, existem crimes chamados crimes de natureza abstrata. Né? Então, como era entendido até então o porte de arma que se foi falado aqui, né? O porte ilegal da arma, é que existem crimes que o legislador, ele diz o seguinte, ele diz, só o fato de você portar aquilo ali, estar com aquilo ali, independente de você estar com a arma, se você vai atirar, vai assaltar ou qualquer outra coisa, o simples fato de você estar com ela já é um crime. A droga, principalmente a maconha, até então era dessa mesma forma. Era encarada como, independente da finalidade que você fosse dar a ela, até antes de 2006, o simples fato de você portar daqueles 17 verbos núcleos que existem lá no artigo 31, né? O de tráfico agora? 33. 33, perdão, 28 e 33. Os 17 verbos núcleos que existem lá, independente de você estar com um, com dois ou com nenhum, ou só portando, já era considerado tráfico. E hoje existem muitas pessoas que, infelizmente, ainda a polícia, né, com aquelas circunstâncias da prisão, o cara foi preso, está numa comunidade, é negro, estava com algum dinheiro no bolso. A polícia em si, na dúvida, já leva o caminho como se fosse tráfico. Só que o que se está querendo fazer hoje no STF é dar uma discricionariedade à autoridade policial desde que ela seja vinculada. Então, ele vai poder decidir, ainda vai, de acordo com as circunstâncias da apreensão, se existia balança de precisão, se existia dinheiro em pouca quantidade, mas só o fato de estar com uma pequena quantidade de maconha, que é o que se está discutindo, já não vai mais ser considerado crime. Eu já tenho uma tarefa de casa, que veja, eu sou pastor batista auxiliar e fiz o seminário e fiz o curso de teologia e vou pesquisar sobre essa questão aí de Jeremias, Cântico dos Cânticos. Eu desconheço que haja previsão bíblica sobre a maconha, mas vou estudar até porque, né, a gente tem que aprender. Eu parto do seguinte princípio: existe um conceito que nós não estamos usando muito, que é o conceito chamado conservadorismo social. É você se intitular conservador, mas você não ter proposta de gestão pública para nada. Então você é um conservador que gosta de usar a bandeira do Brasil. Conservadorismo social é algo que nós precisamos colocar em prática, porque é o modelo de gestão pública com o espectro conservador. O conservadorismo como base, ele não acredita nos extremos.
Ele acredita sempre na experiência. O que a gente entende e que mundialmente está comprovado é que o uso, ou esse consumo, aumenta a criminalidade, aumenta crimes correlatos. Você vê, o colega Ibson falou de um autor que disse, olha, eu acho que não tem nada de mais, liberar tal. Inclusive, eu consumo crack pela manhã. Veja, eu, particularmente, uma opinião minha, eu respeito a do cientista, mas um médico neurologista que tem uma conduta dessa, eu acho que é igual a chuva em alto mar, não tem muita serventia. Mas veja só, claro que isso é um viés, acaba sendo um viés político e ideológico. Todos lembram que no pleito de 2018, um determinado candidato disse, olha, nós temos que levar em consideração a política da desencarceramento. Se eleito, eu vou fazer isso. Aí você tem, em 20 de julho de 2023, a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. E no anexo 2, item 46, eu acho, 44, a ministra da Saúde diz que para o plano plurianual de saúde do Brasil, do nosso país, vai ser estimulado o aborto e a liberação da maconha. Na semana seguinte, o STF retoma o julgamento de uma ação que existe há muito tempo, acho que essa ação tem uns 10 anos, se brincar. 2015. É 2015, exato, tem quase 10 anos. E aí retoma o julgamento dessa demanda para dizer se libera ou se não libera. E o que não aconteceu anteriormente. Então, no meu ponto de vista, há ações coordenadas e o fim é simples. É liberar mesmo. É liberar o uso, o consumo e nesse, não dizer nordestino, neste embolado, né? Porque quando o jumento é carregado de açúcar, até o casco é doce. Vai ser liberado de toda forma mesmo e a autoridade policial, que não pode subir, por exemplo, no morro do Rio de Janeiro, porque o ministro Fachin proibiu, também não vai querer entrar nesse BO, se é, se não é, se tem 25, se tem 60, ele vai dizer, ó, infelizmente, eu tenho que voltar para minha casa, eu não vou entrar nessa circunstância. Eu quero perguntar, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas por favor, Deus, só... Não, só complementando o que o doutor Ivo falou, só para o telespectador entender melhor. Esse negócio da quantidade, eu acho que é importante disciplinar isso, embora isso é uma dificuldade, porque, por exemplo, 50 gramas de maconha, teoricamente, o usuário vai passar uma semana para usar, mas 50 papelotes de cocaína, ou 50 comprimidos de êxtase, quer dizer, de êxtase ou de LSD, 50 cartelas de LSD, quer dizer, a dificuldade do legislador é porque o mesmo percentual tem que ser para drogas diferentes. E outra coisa, para o telespectador entender, essa coisa de que às vezes uma pequena quantidade, 3 cigarros de maconha foi autuado o tráfico. Porque o texto da lei diz o seguinte, como a gente estava comentando no início, o artigo 28, portar para consumo pessoal. O cara, mesmo que seja uma quantidade maior, mas se ficar caracterizado que é para consumo pessoal, aí vou dar um exemplo aqui bem prático. A mulher vai visitar o marido no presídio e vai entrando com 3 cigarros de maconha. Quer dizer, ela está levando, qual é a interpretação que o delegado vai dar? Essa droga que ela está entrando no presídio, é para ela consumir ou ela está levando para alguém? Porque o tráfico, mesmo que você distribua gratuitamente com alguém, é tráfico. É tráfico. Então, agora claro que essa lei atual do Brasil, ela já dá uma pena bem mais branda. Mas só para entender por que às vezes acontece. Deixar, né? Espera aí, quando você voltar, você pega, né? Agora, eles de fato recentemente pegaram, acho que uma apreensão de um médico com uma grande quantidade de cocaína, não é maconha, para não misturar o assunto, mas ele disse, eu consumo muito. Ele fez a fala, é porque eu consumo muito. Você consegue definir o parâmetro da quantidade, mas você não consegue definir se o cara consome A, consome X, independentemente aí do retorno. Por isso que a lei seca é tolerância zero, né? Quanto mais variável no processo, maior a possibilidade. Aí você dizer se é muito ou é pouco, aí é melhor dizer, não pode. Eu quero pegar esse itemzinho que o doutor João trouxe aí em relação ao Ministério da Saúde sobre a questão da liberação da maconha para a gente fazer, a gente vai para um intervalo comercial, mas na volta eu quero falar especificamente sobre o trabalho da Abrace, que eu acho que inclusive há uma confusão e eu acho que a gente tem, por dever de justiça, deixar isso muito claro, né? O trabalho da Abrace é um trabalho de defesa do uso medicinal da maconha, né? A gente está debatendo aqui de forma mais ampla, mas a Abrace especificamente é o uso medicinal da maconha e eu fico muito triste, para não dizer revoltado, quando eu vejo as pessoas misturando, né, que a Abrace que faz uma defesa e quer fazer a defesa especificamente do consumo. É outro debate, o debate é em relação à saúde. Pode até se debater que o uso medicinal é arriscado, aí é outro debate. Olha, o efeito colateral do uso medicinal é ruim, é bom, aí mas é um debate pelo menos honesto. Né? É mais honesto do que confundir a Abrace. E aí já muda o ponto de vista, porque quem tem
tratamento, por exemplo, epilepsia, essa coisa, quem tem um filho que tem um problema como esse, sabe a necessidade de usar o canabidiol. Bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui no Frente a Frente. É um minutinho só.